Olá, a minha conversa hoje é com uma cantora aqui de Jacareí, a Kiara Zangaro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu, Rodrigo. Por ter aceitado o nosso convite. Nossa, prazer todo meu. Antes de a gente começar a falar da sua carreira musical, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? Você é nascida em Jacareí. Sim, sou nascida em Jacareí. Meu pai é músico na cidade, então eu nasci, ele já fez uma música pra mim na hora que eu nasci. Seu pai é o Marcelo Serrano, né? Sim, meu pai é o Marcelo Serrano. E quando eu tinha 10 anos, aí ele olhou pra mim e falou assim, não, você vai começar a fazer aula de canto. Me colocou na aula de canto e a partir disso eu comecei a me apresentar junto com ele, a fazer casamento. Acabei também aprendendo piano para poder me acompanhar. Dei aula de canto, né? Dou aula até hoje de canto e é isso. Você desde pequena já com seu pai ali, cantor, se apresentando, você já queria acompanhar seu pai? Quando eu era pequena, eu dava autógrafo para as pessoas. Eu ia no bar junto com meu pai, né? Cantava tipo alguma musiquinha de criança, né? Balão Mágico. E aí eu saía nas mesas dando autógrafo, tipo, olha, aqui, sou eu. Já estava treinando, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas desde criança você tinha esse interesse, então? Sim, é inevitável, assim, às vezes a gente tenta fugir da música, às vezes, né, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade eu acabei me afastando, mas sempre me puxam, assim, né, a música ela chama, então desde pequena, assim. É só da parte do seu pai, a sua mãe não tem nada a ver com a música? Não, minha mãe é extremamente desafinada, mas do lado do meu pai cantor, meu avô tocava muito bem pandeiro, meu bisavô tocava, minha avó fez coral, então... Eu já estava na família. Sim, estava bem no sangue já. E quando você começa essas aulas de canto, você começa pelo canto mesmo, com 10 anos, você falou, né? Sim, eu comecei no canto, fiz com um professor chamado Adam Fauser, ele dá aula em São José agora. E ele me inspirou bastante na minha voz, ele que me deu bastante rumo, porque eu queria fazer musical quando eu era mais nova. Então eu cheguei até ir para Campinas, né? Só que por conta de ser longe, né, 2 horas de viagem, eu tinha que ir toda semana, então ficou um pouco complicado. E aqui em Jacareí a gente ainda não tem essa coisa do musical, mas quem sabe, né? A gente tem projetos. E você falou que começou com 10 anos, você era uma criança já extrovertida, né? Porque você dava autógrafo quando seu pai ia se apresentar. Você sempre foi extrovertida, desde na escola, tudo? Eu era bem extrovertida, assim, tem momentos que eu sou muito tímida, né? Por exemplo, se eu não conhecer uma pessoa, eu fico, né, no meu cantinho. Mas quando eu era desde pequena, sempre muito extrovertida, eu conversava muito com os professores, eu gostava de ler história para os meus amigos. Era criança feliz. E você, logo que começa com canto com 10 anos, o seu pai, logo, é lógico, incentivando você a cantar, muito. Mas ele já projetava para você que você seria uma cantora, ele queria isso para sua vida ou ele deixou você à vontade para escolher? Não, meu pai, assim, quem me criou foi meu pai e minha avó. Então, os dois sempre me deixaram muito livres nas minhas escolhas, né? Meu pai falou, se você quiser ser cantora, você vai estudar. Não tem muito papo, você vai trocar um instrumento, tem que fazer isso. Né? Mas quando eu decidi, por exemplo, ir para a faculdade de letras, que eu fiz letras, eles me apoiaram, falaram, olha, se você quiser ser cantora, você pode ser, se você quiser ir para o lado da letras também, tá tudo certo, e a gente apoia. Isso é muito bom, né? Porque deixa uma liberdade para você, né? Sim. Porque se, por exemplo, se a sua carreira de cantora não tivesse dado certo, por exemplo, né? Exatamente, né? E assim, deixar aberto para as pessoas, né? Porque a gente sabe que é difícil a vida do artista, né? Principalmente agora, né? Depois da época da pandemia, foi muito complicado. E você começa aí, então, essa sua trajetória como aula de canto, e a pouco você vai para o piano. Não, eu comecei, eu entrei com 10 anos, eu estava fazendo canto, daí depois logo um ano, acho que eu estava com 13 na época, aí eu fui fazer piano com a minha professora, a Marli, porque eu queria cantar, e meu pai não tirava as músicas para eu cantar, né? Eu queria cantar Disney, e ele não tirava as músicas. Eu falei, não, agora eu quero tocar o instrumento. Aí ele tentou me fazer tocar violão. Aí eu olhei o violão, não. Falei,
assim, eu prefiro piano. E ele falou assim, tudo bem. Aí eu entrei na aula de piano, fiz um tempinho de piano, usando teclado em casa. Aí quando eu fiz 1 ano, aí ele e minha avó me deram um piano para poder treinar. E aí tenho ele até hoje. E aí foi com ele que deu minha base da música mesmo. E nesse parte dos ensinamentos, qual que é a parte pior de você ter que aprender, ou sei lá? Concentração. Você ter... Acho que hoje em dia eu tenho muito mais foco, mas quando você é mais nova, é difícil você falar assim, você tem que sentar e estudar, né? Assim, e não é um dia, é todos os dias. Isso ajuda até na escola, né? Isso me ajudou bastante porque eu sou muito concentrada, eu era muito nerd na escola. E aí, então assim, sentar, estudar e assim, mas tá difícil, faz de novo. A repetição, isso é complicado, mas vale a pena. E além da dedicação, todo dia, várias horas por dia, né? Sim. Não é meia hora, senta meia hora e já acabou, né? Não. Quem quer ser pianista mesmo, aí são 4 horas, no mínimo, que você tem que estudar. Hoje em dia eu já não estudo mais tudo isso, né? Hoje, como eu toco mais popular, antes quando eu estava tentando aprender tipo, os clássicos, aí era mais pesado. Hoje em dia eu só troco música para as minhas alunas tocarem, né? Toco para eu cantar mesmo. E você falou que queria que seu pai cantasse para você as músicas da Disney, né? Mas o que, por exemplo, que você gostava quando você era criança? Eu fui muito influenciada por Disney, muito. Então, princesas, né? Bela e a Fera, nossa, A Noviça Rebelde, Branca de Neve, nossa, muito filme. Eu assisti muito desenho, muito. E também esses desenhos também puxam, porque tem muita música, né? E muitas cenas musicais mesmo, né? Muito. Nossa, é lindo. Eu lembro a primeira vez que eu fui assistir um musical em São Paulo. Eu lembro que eu chorava. Começou a tocar. Que bonito isso! Qual era, você lembra? Era Bela e a Fera. Nossa, e era incrível. Eu lembro a fera se transformando. Eu falava, gente, como que pode? Eles dançam, eles cantam, eles fazem tudo. Eu quero fazer isso também. É uma produção espetacular, né? Nossa, não, Broadway tá aí, assim, tá cada vez melhor os musicais aqui no Brasil. E quando você decide aí, você falou que fez letras, né? Sim. Nesse espaço de tempo, você para com a música ou continua? Eu continuei fazendo aula, né? Fiz aula até os meus 19 anos. Então, eu entrei na faculdade fazendo aula. Depois eu parei e aí, na hora que eu parei, eu comecei a dar aula. Eu entrei numa escola de música aqui em Jacareí, que chama ELM. Sim. E aí comecei a dar aula lá de canto, né? Depois da pandemia, no finalzinho da pandemia, eu decidi ir para minha casa. E aí eu fiquei com um número mais restrito de alunos. Mas e por que letras? Por que letras? Porque além de cantora, eu sou uma ótima leitora. Eu amo livro. Daí, quando eu estava na época de procurar na faculdade, pensei em fazer música por um tempo. Mas depois eu falei, não, vou fazer letras porque tem tudo a ver com música, né? O meu TCC foi uma música. Então, eu peguei e falei, não, vou pegar letras e vou aprender o português, o inglês, as línguas para eu poder cantar, né? E juntar as duas coisas. E a sua intenção com a faculdade não foi dar aulas na escola, assim, de português, não foi isso, né? Assim, não, no início, assim, nunca estudei porque eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre estudei por amor. Então, a linguagem para mim é uma coisa muito importante. Então, eu lembro de ler livros e me afogar nos livros. E isso me estimulou bastante a escolher letras. Então, foi por amor. E as coisas na minha vida sempre aconteceram porque eu era apaixonada por alguma coisa, né? Música, me dedico a isso e aí disso eu vou tirar alguma coisa, né? Eu vou ter um trabalho e a mesma coisa com as letras. E os livros também começam para você criança? Bem criança, bem criança. Eu tinha, acho que meu primeiro livro que eu li, assim, realmente foi Júlio Verne. Foi Viagem à Volta ao Mundo, 80 Dias, né?
E eu tinha uns 7 anos. Eu lembro que eu fiquei apaixonada por ele e aí desde então... E tem livros que marcaram você, imagina. Muito. Por exemplo, o quê? Nossa, eu tenho várias paixões, né? Os últimos que eu tenho lido agora, eu gosto muito de filosofia, então Nietzsche faz muito parte da minha vida. Gosto muito de Ken Follett, né? Machado de Assis, né? Que eu li na faculdade. Deixa eu pensar. Quer dizer, uma coisa, acho que uma coisa influencia a outra, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que você tem essa bagagem como leitora, de ir acumulando as histórias ali, você vai enriquecendo o seu vocabulário e aí transforma, vai fluindo mesmo na música. Exatamente. Você vai entendendo melhor a música, né? Às vezes você não tem aquela experiência, mas você lê num livro e aí você, por mais novo que você seja, aquela bagagem você consegue pegar e transformar isso num sentimento para uma música. Isso é muito legal. Você já compõe também ou não? Já tentei fazer algumas coisas. Tentei. Mas assim, nunca fiz um CD. Tenho alguns planos de fazer, de escrever. Eu estou voltando à prática de escrever poesia, porque eu sou muito rigorosa, sabe? Perfeccionista. Isso, perfeccionista. Então é difícil. Não é qualquer coisa que agrada, né? Exatamente. Ainda mais feito por mim, eu fico olhando. Eu não queria ser Chiara, eu queria ser Homero, entendeu? Ficar na Ilíada, né? Exatamente. Ao menos que a perfeição eu não aceito. Mas você vai tentando, você está compondo, então? Sim. Eu tenho um lugar onde eu escrevo todo dia, né? Um pouquinho, alguma coisa que aconteceu que me marcou no dia, para uma hora sentar e formar, daquilo sair alguma coisa. Mas são poemas ou são letras de música também? Ah, tem tudo. As letras, assim, ó, tem tudo que você imaginar. Mas são sempre voltados para a música. Você não, por exemplo, não escreve uma crônica, por exemplo? Escrevo também. Também. Eu gosto de linguagem. Né? Acho que esse é o ponto. Acho que foi por isso que eu ainda mais me apaixonei mais ainda por letras. Porque eu gosto da arte de você comunicar as pessoas, de como a linguagem ela mostra quem você é. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Tá certo. Vamos então fazer o nosso primeiro intervalo aqui. A gente se destaca e volta daqui a pouco. Até já.